A cerâmica esmaltada nasceu no Oriente no século XII e passou ao norte de África, sendo aqui largamente desenvolvida pelos árabes. Com a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica em 711, estes trouxeram a sua cultura e com ela o azulejo. Quando nós falamos de azulejo, temos que pensar sempre que estamos a falar de uma superfície vidrada, de uma superfície de barro, de um quadrado de barro que depois é pintado de branco e por cima do branco aparece outra pintura e por cima dessa pintura aparece o vidrado. A palavra azulejo significa uma pedra plana, lisa, polida e brilhante. O termo azul, de origem persa, remete para a pedra semi-preciosa, o lápis lazuli, também ele polido e brilhante. O termo fixa-se na Península Ibérica no século XIV e designa as cerâmicas esmaltadas hispano-árabes. Não é só decorativa, tem a função de informar, tem a função de dar a conhecer algo às pessoas que o estão a ver e, ao mesmo tempo, também é a expressão criativa de um artista. Não é uma pintura mural, portanto, quando nós pensamos no azulejo em Portugal, pensamos sempre em grandes paredes pintadas, em grandes paredes revestidas. É um material de revestimento, mas que não é nem tecido, nem pintura mural, não é uma coisa baça, é uma coisa com uma enorme sensibilidade à luz, por causa do vidrado, e é uma matéria até difícil de trabalhar. Trabalhar no azulejo é extremamente apaixonante. Nós, ao trabalharmos com azulejo artesanal, trabalhamos com matérias-primas que nos são plásticas, que nos são muito apetecíveis, desde pequeninos, que é o barro, plastificar, moldar o barro, sempre gostamos, não é? Depois temos, os azulejos vivem connosco, nós desde que nascemos em todo lado há azulejos, a gente vai a uma igreja, vai a um fontanário, vai a um museu, temos sempre cerâmica portuguesa, azulejos, é uma coisa que tem alguma empatia. Digamos que hoje é quase inconcebível pensarmos uma construção portuguesa sem pensarmos imediatamente na azulejaria. Imaginamos, por exemplo, na aplicação dos azulejos nas nossas próprias casas, ou a forma como o azulejo foi apropriado pela construção, mesmo que, digamos, popular, ao colocá-lo nas fachadas das casas, e isso é de facto um caráter muito português. Quer dizer, é uma identidade muito própria que nós criamos em torno da azulejaria. Um azulejo é feito a partir de argila pura, em que manipulamos a argila manualmente, cortamos depois a argila no formato do azulejo, pomos-lo a secar ao ar. A seguir vai ao forno fazer a primeira cozedura, que se chama o chacotamento, depois é vidrado manualmente, passa para a pintura e volta ao forno, saindo já com a decoração final e com o brilho que nós estamos a ver aqui nesta casa. O azulejo é um material muito resistente porque há um casamento, ele é resistente quando o casamento é feliz, quando se faz bem, quando a argila e o vidro
saem bem do forno com a temperatura adequada. Portanto, são materiais que resistem, como se vê em Lisboa, nas fachadas, 200, 300 anos, sem problemas. É um material isolante, é um material decorativo, é um material que caracteriza os interiores, os exteriores e, de facto, é uma arte que nós soubemos tirar grande partido e, a nível mundial, Portugal é, de facto, o país que tem maior quantidade e, quem sabe, também, em termos de qualidade, um maior número de espécies. O azulejo, como nós o concebemos hoje, pode dizer-se que apareceu em Espanha durante os séculos XIV e XV, quando se tornou um material feito em série e série essa que permitia também a sua exportação intensiva. Portugal foi o maior cliente. Em Portugal, o azulejo surgiu através dos árabes e vai ser sobretudo após uma viagem do rei Dom Manuel I à Andaluzia, em 1498, para visitar os reis católicos, Fernando e Isabel. No Palácio da Vila de Sintra encontram-se os primeiros exemplares importados de Sevilha de 1508, coincidindo com as importantes obras de renovação do Paço ordenadas pelo rei Dom Manuel I, fascinado pelos tesouros do Oriente e pela sua arte. E vai ser precisamente o Palácio da Vila de Sintra um dos primeiros a ser decorado nesta altura. Quando começa a utilizar-se muita azulejaria produzida em Espanha, nomeadamente em Sevilha e em Valência, desse período nós temos ainda exemplares no Paço Real de Sintra. São azulejos muito artesanais, com separadores entre as cores, primeiro de corda seca, depois de aresta, porque usavam vidrados de chumbo que se misturavam sobre superfícies lisas e, portanto, precisavam de separação e eram essencialmente azulejos seriados com motivos geométricos, portanto, motivos moriscos ou mudejares. Surgiu em finais do século XV uma outra técnica que permitia uma produção mais rápida, chamada técnica de aresta, onde o barro era colocado dentro de formas, geralmente em madeira, com o desenho reentrante. O barro era então colocado nesses moldes e, quando se retirava o barro, resultavam umas arestas que impediam que, após a pintura, as cores se misturassem na cozedura. Na sala do capítulo, no convento da Conceição de Beja, conservam-se painéis de padrões de aresta de origem sevilhana, com um esquema compositivo que lembram tapeçarias justapostas. Este tipo de azulejaria também se encontra na Quinta da Bacalhoa, em Azeitão, uma das últimas importações vindas de Sevilha. Com o Renascimento, as primeiras olarias aparecem em Lisboa e com elas um novo processo decorativo é adotado. A majólica, a pintura num azulejo liso. Em meados do século XVI há uma revolução total ao nível da cerâmica europeia. A majólica ou faiança, que tinha sido desenvolvida em Itália no século anterior, espalha-se por toda a Europa. E vários ceramistas vão se fixar na Flandres, nomeadamente em Antuérpia, de onde mais tarde alguns se espalham de novo para a Península Ibérica, nomeadamente em Talavera de la Reina, Sevilha e Lisboa. Esta técnica permitia a pintura sobre a superfície do azulejo, sobre a chacota ou barro cozido era revestido com uma camada de vidrado estanífero e a pintura era então feita por cima desta camada branca, só que as cores não se misturavam. Foi de facto uma grande novidade, porque era quase como que a pintura fosse feita sobre uma tela, correspondia quase a uma pintura em fresco. Isto naturalmente conferiu uma liberdade imensa ao artista, ao criador e naturalmente à sua aplicação direta nas paredes, sejam elas interiores ou exteriores. Técnica é essa que eu gosto imenso de salientar, que foi uma técnica que nós aprendemos portugueses quando os malagueiros flamengos se instalaram em Lisboa, nessa época. E é importante isso, porque nós vimos nesse tracejado, nessa pintura, a falta de sensibilidade, aquela falta de desenho no traço da pintura, que se vê que não somos mestres, naquela altura não éramos mestres da pintura. Começámos a ser mais tarde, porque começámos a adquirir toda essa sensibilidade, toda essa experiência na pintura de azulejo, só no século XVII. Esta influência italo-flamenga e o início da técnica majólica conduz ao aparecimento de dois importantes pintores portugueses, Francisco de Matos e Marçal de Matos, pelo rigor do desenho,
composição e cores, sendo notável o trabalho do primeiro na Quinta da Bacalhoa, com o painel Susana e os Velhos, de 1560.